Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui no Mulheres Positivas uma das mulheres mais talentosas da televisão brasileira, a nossa maravilhosa Renata Alves. Ela que hoje comanda Hoje em Dia, um super orgulho para nós brasileiras. Ela que é nordestina, que construiu uma trajetória marcada por coragem, empatia e autenticidade na televisão brasileira. Renata Alves, muito obrigada pela sua presença. Ô, Fabi, eu que agradeço o convite e finalmente deu certo, né? Porque eu disse, Fabi, vamos nesse bate-papo, já tem um tempo, uma coisa ou outra. Encontrei com o Fabi no estacionamento, Eu fiz assim real. no carro, para parar o carro, quase fiz assim, ó, Renata, pelo amor de Deus. Aí disse, bora marcar para quando? Eu fiz, para amanhã, porque senão não sai. A vida é essa, tem que ser hoje, não pode programar muito, não. Não, Rê, muito orgulho, muita felicidade de ter você aqui comigo. Eu tava te falando agradeço. fora do ar, desde que eu cheguei aqui na Record, eu ouço coisas maravilhosas sobre você, sobre tudo que você conseguiu conquistar sozinha, que você saiu do óbvio da pessoa, né, que é indicada por alguém, você veio do Nordeste, você conseguiu construir uma reputação muito boa lá e depois veio pra cá, tá há 10 anos aqui, então eu tô louca pra saber mais sobre essa história. Tenho certeza que quem está em casa nos assistindo vai se inspirar também, porque a Renata é um exemplo de uma mulher carismática, talentosa, que sozinha conseguiu construir uma carreira de sucesso. Então, para você que está em casa, que fica pensando, não tenho contato, não conheço as pessoas certas, temos aqui um exemplo de uma mulher que conseguiu sozinha fazer o rolê dela, não é isso? É isso, é assim, é aquela coisa, as pessoas dizem assim, tem o QI, quem indique, né? O QI, quem indique. Não, nunca tive, eu acho que toda a trajetória foi assim, sabe assim, degrauzinho por degrauzinho, mas sempre de uma maneira muito leve. Eu nunca me senti pressionada a provar nada, a ter que, por ser do Nordeste, ter que fazer algo a mais para dizer, não, eu consigo entrar no mercado no Sul, no Sudeste do Brasil. Graças a Deus, eu nunca precisei desse esforço que muitos pensam que deva ter, que a pessoa deva ter. Eu lembro, Fabi, que no Dia do Nordestino eu fiz até um vídeo e disse assim, nós não somos, quem é do Nordeste, não é nem melhor, nem pior do que ninguém. Nós somos absolutamente iguais. Eu acho que quando você tem dedicação, quando você tem amor no que faz, quando você coloca profissionalismo e, acima de tudo, respeito com as pessoas que te cercam, eu acho que não tem como dar errado, sabe? Independente da região de que você seja. Sim. Não tem como sair da curva ali. Não, maravilhosa. Mas me conta sobre você. Como é que você era criança? Por que você decidiu ser jornalista? Você era uma criança super comunicativa? Você era mais tímida? Como é que você era? Sabe, eu não lembro dessa fase, assim, de super comunicativa. Mas, na adolescência, eu tinha uma certeza. O meu painho, ele sempre trabalhou como bancário. E aí ele tinha isso de emprego público, sabe? De algo com mais garantia. E ele sempre dizia assim, você vai fazer um concurso público, né? E aquilo eu ouvia, eu dizia, não, mas eu não quero. Porque eu queria algo, eu sempre soube disso. Eu queria algo que fosse diferente, que eu não tivesse uma rotina, que cada dia do meu trabalho fosse diferente. E aí eu disse, não, mas eu não... Porque eu tinha a visão dele todo dia, sabe? Indo pro banco, todo dia fazendo a mesma coisa. E eu não queria ficar numa sala, eu não queria ficar num escritório. Eu tinha essa certeza, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu comecei fazendo publicidade e propaganda. Fiz 3 períodos e aí eu tive um trabalho da universidade, lá em Aracaju, que era para visitar uma TV. E a gente visitou uma TV e tinha que apresentar uma esquetezinha, um mini programazinho, sabe, no estúdio de TV. Sim, sim. E era muito parecido com esse aqui, na verdade. Eu olhando assim, toda vez que eu entro aqui... eu lembro de lá. E eu lembro que quando eu entrei no estúdio, foi no estúdio da TV Atalaia, que hoje é afiliada da Record, Aracaju. E aquilo ali, sabe, eu não sei explicar, mas me encantou de alguma forma. Fizemos o trabalho, voltei para a sala de aula no dia seguinte, mas com a certeza de que eu não queria continuar fazendo publicidade. Meu Deus! E aí eu disse, eu quero fazer TV. E aí eu deixei, eu fazia numa universidade particular de Aracaju, deixei, fui trabalhar numa loja de shopping, porque eu queria pagar meu cursinho, porque eu queria passar na Federal.
E aí fiz um ano trabalhando no shopping, numa loja de shopping. Tipo a Ivete Sangalo, tava arrasando lá, vendendo horrores. Tipo Ivete Sangalo. E aí, eu lembro que eu trabalhava de manhã e à tarde, saía 4 da tarde, pegava o ônibus, ia pro cursinho e chegava em casa 10 da noite. E aí, no outro dia, 10 da manhã, tinha que estar no shopping, que é horário de shopping, tá? E aí, eu ficava estudando no estoque da loja. E aí, as meninas diziam assim, Nata, vai estudar? Porque quando for sua vez, eu atendo pra você. Eu fiz, beleza. Maravilhosas. Era. As minhas você é amiga amigas, delas até hoje? Até hoje, Ai, até perfeitas hoje. elas. Até hoje, principalmente Sabrina. Ela estudava comigo na escola. E aí, trabalhamos juntas e ela atendia. Amiga, eu vou atender pra você, fique aí. Aí, eu ficava no estoque, estudando. Aí, quando a dona da loja chegava, aí eu descia e ela dizia assim, você tá estudando, né? Pode continuar. Mas gente, quem são as pessoas maravilhosas que você conheceu durante sua vida, Renata? Eu sempre tive muitas pessoas do bem me cercando, sabe? Que máximo. Isso é sensacional. E aí, passei na Federal, fiz o curso de comunicação, fiz 4 anos. Lá eu conheci meu marido, estudei junto com ele, namoramos, nos casamos até hoje. Então, assim, a minha vida mudou por causa de um trabalho da universidade que eu disse, não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. Mas e eu não tive família? medo de mudar. E seu pai e sua mãe? Não, meu pai não. Eles apoiaram? Não, pai um amor porque deixou de pagar mensalidade. Verdade. Porque você tinha seu trabalho. E aí, como foi na Federal, então, assim, não pagava. Então, eles sempre foram muito apoiadores. Tá. Sabe, assim, do que eu disse, não, eu vou fazer isso, nunca questionaram. E até hoje eu digo, o concurso público, hein? Aí ele deixa pra lá. Não, super funcionou. Funcionou. E foi aí que tudo começou. E aí eu me encantei. E na universidade, eu sempre soube que queria trabalhar em TV. Porque, assim, a gente tinha outras disciplinas para impresso, né, para meios digitais, que ainda estava lá no comecinho, né? Estava começando o computador, enfim, não era esse boom que é hoje. Mas, assim, tinha rádio, mas eu disse, não, eu quero TV. E aí eu comecei no rádio. Fiz estágio no rádio de Aracaju, na época, Rede Mas como é que Ilha. você conseguiu esse estágio? Você bateu na porta ou a própria faculdade indicava? Não, tinha o programa da universidade, e a gente fazia um programa dentro da universidade, que era Antena UFS, e aí eu comecei lá. E a gente ganhava uma bolsa, assim... Sei lá, eu acho que hoje era o quê? R$100. Sei lá, R$100. Era o dinheiro da passagem mesmo de ônibus, sabe? Era uma bolsa, que era um laboratório da universidade. E aí, o meu marido, ele sempre trabalhou em rádio. Que ele sempre teve um vozeirão, assim. E aí, ele disse assim, olha... Na época, não era só o meu amigo, não era o meu namorado. Eu acho que ele já estava ali de olho, viu? Ele disse assim, olha... Vai abrir uma vaga na rádio. Por que você não leva o currículo? Fiz, eu vou. Mesmo querendo TV, eu vou para a rádio. Por quê? Porque eu acho que aqui é uma dica para quem está fazendo comunicação. Amo. O rádio é a maior escola que alguém pode ter. Rádio é demais. Para a TV. Adoro também. É a maior e a melhor escola que uma pessoa pode ter. Porque o rádio dá naturalidade, o rádio dá um improviso. O rádio, por você não estar com a imagem ali, talvez você tenha menos medo de errar. Verdade. É só a sua voz. Né? Então, assim, o rádio, para mim, mesmo sem no início querer, foi a minha grande escola. E eu amei fazer. E aí, 6 meses depois, eu comecei a fazer estágio na TV e aí não parei mais. Menina. E calma, daí me conta do estágio na TV. Quero saber os detalhes, que a gente tem que saber, né? Mulheres Positivas, detalhes da história da Renata. Daí você arrasou lá, foi super bem na rádio. E aí? Passei um ano ainda na rádio, ainda estudando na universidade, estudava. Federal, máxima, melhor de todas. Fazia rádio também. E aí apareceu lá na universidade, disseram, olha, tem uma emissora que está abrindo vaga para estágio, para TV. Eu disse, eu vou. Eu quero colocar meu currículo. E aí tinha uma pessoa que era editor lá da Federal, né? Nosso editor do curso de laboratório, que era também editor dessa TV, um dos editores. E eu fiz, então, para quem eu mando o meu currículo? Mas essa é uma dica importante, Mulheres Positivas, vocês estão vendo? Não caiu no colo dela. Ela foi atrás, ela perguntou como é que não é. Sim. Fica essa dica. Sim. Eu disse, com quem eu falo lá?
Não, você vai lá e disse que quer fazer um estágio. Eu fiz, tá, eu vou. Aí cheguei lá e disse, olha, eu soube que tem uma vaga de estágio e eu queria muito ter essa oportunidade, eu queria muito aprender. Eu estou no rádio, mas eu sempre quis TV e fazer esse estágio para mim seria uma grande oportunidade. Eu queria muito essa vaga. Na cara assim, sabe assim, na cara. Ah, mas tem que ser, na vida a gente tem que pedir, né, para acontecer. Aí, claro que tinham outras pessoas também, a gente fez um teste e eu lembro que eu ia para a rua com um repórter do lado para ver como era tudo. E esse repórter, na época, ele dizia assim, Renata, tome o microfone, faça a sua passagem. Passagem é aquela parte que a gente aparece, né, da nossa assinatura na matéria, que o repórter aparece no vídeo, tá? Quando o repórter começa a falar, é passagem, tá, galera? E aí eu fazia, aí eu dizia, tá, a mão fazia isso. Mas numa felicidade, sabe assim, num prazer. E eu era muito observadora, eu gostava muito de ver o que as pessoas estavam fazendo, as pessoas mais experientes, e aí de escrever o texto no carro, de gravar. E aí fiquei com o estágio. Fiz 6 meses do estágio nessa emissora, que era emissora concorrente, da Record. Fiz 6 meses nessa emissora. E aí, quando eu me formei, eu saí desse estágio. E eu fiquei muito triste. Muito, porque assim, na minha cabeça, eu disse, mas como? Eu me esforcei, eu dei tudo de mim e eu não consegui, sabe, essa vaga. Sei. Eu dizia, poxa, meu Deus, mas por quê? Sabe, porque eu dei tudo de mim. E era coisa que eu fazia o projeto de conclusão de curso, eu estava no finalzinho e era muito cansativo para mim. Eu fazia a conclusão, eu trabalhava na rádio e de madrugada eu trabalhava na TV. Menina do céu. Eu trabalhava de madrugada. Eu fazia as matérias de madrugada. Como eu era estagiária, me lascava. As piores coisas de horário eram meus. E você não dormia nada, então? Praticamente nada. Então, quando eu não fiquei, aquilo para mim foi muito triste, sabe? E aí, hoje eu digo assim, meu Deus, como o senhor é perfeito. Olhe por que eu não fiquei. Calma, segura. Que no segundo bloco, né? Pra vocês não saírem daqui, porque essa história tá maravilhosa, no segundo bloco você vai contar. O que aconteceu, Rê? Segura. Gente, o papo com a Rê tá maravilhoso, mas agora tem um recado para todas vocês, mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM se juntou com Mulheres Positivas para reunir um ecossistema de possibilidades em prol da equidade de gênero. Lá no app do Mulheres Positivas, você encontra vagas afirmativas de diversas empresas e níveis de escolaridade, além de cursos gratuitos das mais variadas linhas de conhecimento. Mais do que uma iniciativa, é um compromisso da TIM que todas as mulheres tenham pleno acesso à educação e oportunidades iguais no mercado de trabalho. Então, baixe o app do Mulheres Positivas e aproveite. Cliente TIM pode usar as funcionalidades sem descontar da internet. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já com a história da Rê. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, Renata Alves. Contei no primeiro bloco que eu estava muito animada e ansiosa em recebê-la. Ela que é uma mulher muito inspiradora, muito carismática. Hoje comanda o Hoje em Dia e é um dos maiores talentos da Rede Record. Então, que orgulho ter você aqui conosco. E ela estava contando a história dela no primeiro bloco. Eu tive que interromper com muita dor no coração. Continua contando pra gente. Você disse que Deus, você entendeu que Deus escreve... Como é que é? Escreve certo por linhas tortas? Na época, né? Eu tinha o quê? 23 anos, né? Novinha. Eu disse, meu Deus, mas por quê? O que é que eu fiz de errado? E aí, hoje, né? Eu percebi isso muito, muito antes. Mas, assim, hoje, com a maturidade, você diz assim, não. Ele diz assim, minha filha, seu sonho era muito menor que os meus para você. Eu tinha algo muito maior para você que você não imaginava. E, realmente, eu nunca imaginei, Fabi, sair de Aracaju. Eu não tinha essa ambição. Eu não tinha esse sonho, eu vou entrar na TV, eu vou embora para São Paulo, eu vou fazer um programa nacional. Não, jamais. Eu não tinha isso dentro de mim, eu não tinha esse desejo no meu coração.
tinha. Para mim, tá só em trabalhar na TV, lá em Aracaju, tava perfeito. Tava já incrível. Tava incrível. Então, quando aquilo não deu certo lá no meu primeiro estágio, e aí logo em seguida eu comecei na Record, meses depois, aí eu entendi, porque Deus disse assim, minha filha, eu não quero essa porta pequena, não, eu quero algo grande. Amo. Sabe? Eu quero que você veja o que você nunca imaginou. E aí eu entendi, eu fiz... Aí eu digo, hoje eu sei os planos de Deus, não só na minha vida, mas na sua vida, na vida de quem lhe cerca. Eles são infinitamente melhores e sempre maiores do que a gente imagina. Então, às vezes, quando uma porta se fecha, em vez de se desesperar, a gente tem Exato. que ter consciência que Sim. tem que ter calma, Sim. serenidade, viver em paz e entender que O mundo outras portas não se abrirão. está perdido. E eu passo isso muito para o meu filho. Filho, não deu certo. Ele gosta muito de futebol. Não deu certo é porque não era para dar, sabe? Ah, você perdeu um teste que era para fazer no outro dia, mas você estava machucado. É porque não era para ser, sabe? Então, acho que quando a gente começa a olhar por esse ângulo, sabendo que Deus tem o cuidado de escrever e a gente não enxerga, as coisas ficam muito mais leves e você passa... Não, eu só entrego e confio. Ó. Pode ir. Dá o seu melhor sempre. Sempre e vai. Porque o meu e o seu já está escrito e está tudo certo, sabe? Maravilhosa. Daí me conta, daí você começou lá. Foi. 6 Aí- meses depois você começou aqui na Record. Isso, aí eu fiz um ano na TV Atalaia. Tá. Né? Aí eu já tinha me formado, fui contratada, não era mais estagiária. E comecei lá. E aí... eu fui selecionada para fazer as matérias de rede. Matérias de rede é quando São Paulo precisa de uma matéria de Aracaju e eu que fazia a matéria e mandava para cá. Tá. E foi aí que começou a história do Domingo Espetacular. Do quadro Achamos no Brasil, que até hoje existe. É um quadro que eu tenho um orgulho tão grande de ter feito durante 9 anos. E foi graças a esse quadro... 9 anos. que eu vim parar no Hoje em Dia, 9 anos. Fiz 9 anos viajando o Brasil, contando histórias curiosas, engraçadas, divertidas, conhecendo o melhor do Brasil e do brasileiro. Máximo. Maravilhoso. Super experiência. Maravilhoso. Uma experiência de vida, uma experiência não só profissional, mas pessoal, sabe? Que até hoje, quando eu vou para a rua, eu digo que é diferente. A rua tem um poder diferente, é mágico. Né? Não é programado, não é como o estúdio, que a luz é aqui, que a câmera está aqui, não. A rua tem vida, sabe? A rua acontece. E aí fiz 9 anos, estava em Aracaju, fiz as primeiras matérias para o Domingo Espetacular, ainda sendo funcionária da TV Atalaia de Aracaju. Tá. E aí, 2 meses depois, surgiu o convite para fazer o Domingo Espetacular. E aí eu comecei a trabalhar, De lá. fui contratada pela Record de São Paulo e morava em Aracaju. Menina. Então eu tinha um mundo perfeito. Por quê? Eu tinha um salário de São Paulo, morando em Aracaju, que tem um Maravilhoso. custo de vida muito menor. E dizem que é o máximo lá, que é lindo. É come-se bem. maravilhoso, é maravilhoso. Vocês têm que conhecer Aracaju, eu sou muito suspeita para falar. Eu tenho um amor muito grande por lá, porque as pessoas que eu amo estão lá Estão lá. também. Enfim, a minha história está lá. Então, eu passei anos morando em Aracaju e trabalhando. Gravava para o Domingo Espetacular. A equipe trazia os vídeos, editava em São Paulo, eu assistia lá de Aracaju. Então, cada viagem eu saía de Aracaju e encontrava a equipe de São Paulo nas cidades que a gente gravava. Então, isso funcionou durante 8 anos, mais ou menos. Cheguei a morar 1 ano em São Paulo, não me adaptei e pedi para voltar para Aracaju. E olhe como são as coisas. Quando eu digo que eu nunca tive a ambição mesmo de vir, de trabalhar, né, aqui, é porque eu não tinha mesmo. E quando eu fui, eu passei 1 ano aqui, eu não me adaptei, Fabi. Para mim, tudo era muito diferente. Caos, trânsito, Era tudo, frio. sei lá, era tudo grande, sabe? Assim, era tudo... E eu não conseguia me enxergar ali. E aí eu disse assim, olha, eu queria pedir para voltar para Aracaju. Se não der, tudo bem, eu vou sair da TV. Mas eu queria voltar porque eu não me adaptei. Foi assim, ou me devolvam para minha terra, ou vão embora. é. Coragem. Mas assim, e eu lembro que no dia eu fiquei, eu não saio daqui dessa sala sem falar isso, eu não saio. Sabe assim, quando
quando Mas tava ruim mesmo, tinha então. que dizer... Porque assim, eu disse, olha, o diferencial das minhas matérias é ser feliz, sabe? E eu não estava conseguindo. E aí eu lembro que quando eu falei, a pessoa disse assim, você veio para cá pela sua alegria, pela sua energia, pelo seu sotaque, pelo seu jeito diferente de fazer as matérias. E não é justo que eu deixe você aqui. Então, você vai voltar para Aracaju, mas você não vai ser demitida. Você vai ficar com a gente, só que morando lá. Perfeito. Aí eu voltei. E quando eu voltei, para muita gente aquilo foi loucura. Disse, como assim? Você voltou para Aracaju? O sonho de todo mundo é estar em São Paulo e você pediu para voltar. Eu fiz, mas é porque eu acho que a minha vida ela é preenchida por coisas mais simples, sabe? Ela é preenchida de uma maneira integral por coisas que, para mim, para muita gente, pode ser menor, mas para mim é o que é grande. Cada um sabe o que que Não é? faz. E aí, pronto, aí voltei, continuei fazendo Domingo Espetacular, Tá. morando em Aracaju. Aí foi quando veio o Hoje em Dia. Meu Deus do céu. Recebo uma ligação Infarto fulminante. e diz assim, Renata, eu preciso que você venha para São Paulo, que vai ter uma reunião. E eu queria conversar com você. Mas o meu coração já sabia. E eu lembro que o meu marido veio, e aí ele me deixou aqui na Record. Ele disse assim, Renata, você tem ideia do que é? E isso eu com a caderneta embaixo do braço para apresentar um novo projeto para o Achamos no Brasil, porque eu queria fazer Achamos Brasileiros no Exterior. E aí eu com esse projeto, pensando que era alguma coisa do Domingo Espetacular. Aí Deus veio mais uma vez e disse, minha filha, Rei do os céu. meus planos são sempre maiores. E aí? Sabe? Entro na sala e aí o meu marido disse assim, você sabe, você faz ideia? Eu fiz, Diego, eu não faço ideia, mas o meu coração diz que para chamarem, para conversar comigo, é alguma coisa que eu vou ter que morar aqui. Você imaginou já? Sim. Mas fazia quanto tempo que você tinha voltado para Aracaju? Tinha uns 3 anos. Ah, bom, mas ao menos você curtiu um pouco. Tinha uns 3 anos de paz, vai. Sim, fazia o DE, né, o Domingo Espetacular. Eu saí uma semana do Domingo Espetacular para entrar no Hoje em Dia. Então foi muito rápido. Essa transição foi muito rápida. De uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Estúdio? Nunca na minha E vida. por que você acha que eles escolheram você? O que será que eles viram de diferente em você? Felicidade, energia, carisma? Eu acho que Hoje em Dia ele é muito representatividade, sabe? Nós somos muito diferentes, né? Tice saiu agora, mas cada um tem um perfil. Eu tenho um perfil diferente, Ana também, Zucatelli também. Eu acho que cada um fala com o público, sabe? Eu acho que é isso que torna o programa mais diverso. E eu acho que teve essa questão da representatividade. Eu tenho muito orgulho, sabe, logo no início, de contar nos dedos o número de profissionais que tinham sotaque em rede nacional. Que antes não era assim. Verdade. Né? Hoje você já vê muito mais pessoas que não têm vergonha de mostrar de onde tem que ter orgulho, né? Eu tenho muito orgulho. E a Record foi a casa que sempre disse assim, seja você. Não existe fono. Desde o começo eu disse assim, você não vai passar por fono, porque as pessoas gostam de você do seu jeito e é por isso que você está aqui. Não é para mudar, não é a sua essência. Eu acho que é isso que te faz diferente dos demais. E é por isso que a gente quer que você venha. Então, desde o começo, eu sempre teve isso, de nunca tentar mudar. Ai, você é do Nordeste, você tem que falar desse jeito. Não vou conseguir falar, porque não faz parte do... Claro. Né, da minha sonoridade. Não faz manter parte. a sua essência. Mantenha a sua essência. E aí foi. E eu acho que hoje em dia, essa questão, acho que é de representatividade, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente consegue falar com o Brasil. E eu tenho muito orgulho quando as pessoas dizem assim, você me representa. Sabe, quando eu estou no Nordeste e eu te vejo em rede nacional, eu vejo que é possível. Deixa uma mensagem para nós. Sabe? Para mim também. Para nós, mulheres positivas. Mensagem. Eu costumo dizer assim, que as coisas a gente tenta colocar no nosso comando, mas elas nunca estão. Nunca. E eu acho que quando a gente entende que você não está no comando de tudo, eu acho que isso já é um grande passo para que você evolua, para que você aceite, mudanças sem questionamentos, sabe? E que você siga. Você diz, não deu certo aqui, é porque não era para dar.
é para dar certo ali, do lado direito. Não deu certo do lado direito, é porque é para dar certo do lado esquerdo, sabe? E você entender, eu acho que quando a gente é novo, a gente não consegue ter essa visão. E você entender que as coisas, elas são mutáveis. E que quando você faz, independente da sua profissão, as coisas com verdade, com honestidade, com respeito. Toda vez que eu entro no estúdio, eu, assim, eu falo sempre assim, Senhor, que eu seja sal e luz por onde eu passar, sabe? Que eu possa levar transparência, porque as pessoas sabem o que é de verdade. E as pessoas sabem o que é mais ou menos. Mais ou menos. O que é mais ou menos vai fazer o sucesso, mas em algum momento vai se apagar. Você consegue enganar poucas pessoas Sim. por pouco tempo, mas não muitas pessoas por muito tempo. Uma frase do Abraham Lincoln. É isso. Então, assim, eu acho que seja leve, sabe? E, acima de tudo, eu acho que trate as pessoas com respeito, independente do que você faça. Eu digo ao meu filho assim, filho, você pode ser o CEO de uma empresa, você pode trabalhar... Seu estagiário. Num estagiário, você pode trabalhar na faxina, você pode recolher o lixo, você pode ser o maior diretor, mas trate as pessoas com respeito, sabe? Porque assim, não existe você ser gentil com uma pessoa e você receber outra coisa em troca. Gentileza gera gentileza e é verdade, não é só uma frase. É verdade, sabe? Eu acho que a coisa mais importante para a gente não é, essa pessoa era uma boa profissional, não. Essa pessoa era uma boa pessoa. Amo. Sabe? Amo. É isso, era uma boa pessoa. O que é que você quer deixar? Eu quero deixar boas memórias. Por onde eu passar. Nas pessoas que eu encontrar, que as pessoas olhem e digam, poxa, essa pessoa era legal. Sabe? Mas acho que isso você já conquistou. Isso você Tomara. já conquistou, porque ó, aqui, ó. Todos te amam, falam que você é maravilhosa, incrível. Eu queria ficar horas e horas com você, mas a gente não tem tempo. Então, eu não posso deixar de te perguntar como é que é viver a vida... Porque seu marido está em Aracaju. Sim, ele mora aqui lá, né? Ponte Aérea, Aracaju, São Paulo. E quanto tempo? Mas é perto? Quanto tempo? 3? Dá 2 horas e meia. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Mas daí você vai todo final de semana? Não. Não, e nem ele vem todos os finais de semana. Tô indo agora os 2 seguidos, mas nem sempre assim. Às vezes ele consegue... Ele tem uma produtora em Aracaju, então ele consegue gerenciar isso aí de horário dele. Então, às vezes ele passa 15 dias aqui. Passa um mês também lá, né? Quando está corrido, essa época também de campanha política, é uma época, esse ano é um ano muito difícil para a gente, porque é um ano de muito trabalho também para ele. Então, eu já tenho que ir mais para lá. Então, assim, existe o companheirismo, sabe? E Diego sempre me apoiou muito em tudo. E quando eu recebi o convite para morar aqui, eu fiz, amor, e aí, como é que vai ser? Ele disse, você vai aceitar. Homem positivo. Você vai aceitar. Sabe, eu acho que por trás sempre de uma grande mulher tem também um grande homem. Amei. Sabe? Não é que a mulher... eu sou feminista, eu sou autossuficiente, eu sou... Não. Toda mulher precisa de um companheiro, toda mulher precisa de um amor, toda mulher precisa se identificar e ter um porto seguro. E eu tenho. Então, desde o começo, ele disse assim, você vai aceitar. Mas se não der certo? Se não der certo, a gente volta. Mas e se der, deu. Então, ele é muito positivo. Ele é meu porto seguro. E seu meu filho? chão. E seu filho, como é que é? Ele mora aqui com você? Mora aqui. Menina, mora e aí? aqui. No ano que eu vim para o Hoje em Dia, o meu filho morou. Eu fiquei 1 ano morando aqui sozinha. E o meu marido morava em Aracaju com ele. Porque eu dizia, se não der certo, a nossa vida mudou toda. Então, eles ficavam muito aqui, eu ia muito para lá. Mas foi um ano muito difícil, um ano de transformações, de tudo novo para mim no estúdio, de algo que eu nunca tinha feito. E um ano sem a minha família, sem o meu filho do lado. Então, mudou muito. 4 anos de idade ele tinha na época. Mas tudo vai se encaixando. Sabe isso? Tudo é uma fase. Tudo é uma fase. Sabe? Tudo se encaixa no perfeito detalhe. E é isso, e a nossa vida é essa. E aí a gente se entende de um lado, e quando a saudade aperta, aí liga, e agora eu vou para aí, eu venho para cá. E é isso, a gente nunca pode ter tudo. Né? Pra gente fechar nossa conversa maravilhosa, Rê, eu queria que você deixasse, por favor, uma dica de um livro, de um filme e uma mulher que você admira. Vamos lá. Uma dica de um livro. Algum livro que marcou sua vida, que você leu, que te ajudou,
E algum filme que você ama, que você quer Sabe dividir com a um gente? livro que eu li na época e que eu viajava nas histórias? Era um livro do Maurício Kubrusli, O Me Leva Brasil. Ele tinha esse programa. E o Achamos no Brasil, quando eu assistia o Me Leva Brasil, eu era estudante. E eu ficava fascinada no jeito que ele tinha de contar a história. Não, ele é muito bom, verdade. Perfeito. Né? E aquilo era uma pessoa que eu olhava e dizia, eu queria ser assim, eu queria ter essa facilidade de falar, de conversar com as pessoas. E eu lembro que eu li esse livro e ele me encantava. Então, acho que é um livro que me marcou muito. É um livro que ele contava as aventuras, as histórias dele, gravando, fazendo as matérias. Esse livro me marcou muito. Adoro. E eu acho que me fez seguir por esse caminho também, de fazer algo diferente, sabe? Algo que fosse real, verdadeiro, com empatia, com um olhar diferenciado para as pessoas. Adoro. Filme. Filme, A Vida é Bela. Assisti de novo recentemente, há uns 15 dias, porque com meu filho, né, a gente estava estudando sobre o nazismo, e aí eu estava querendo explicar, né, o quanto que isso marcou a vida de tanta gente. E eu disse, vamos assistir A Vida é Bela, porque eu acho que é um filme que além de mostrar, né, um fato histórico, é um filme que mostra o poder do amor, sabe? Do lúdico, do você vivenciar tanta tragédia, tanta coisa ruim, mas olhando de um jeito que você possa transmitir algo bom ainda. Mesmo sendo algo tão duro, você ainda possa ter um olhar diferenciado. Eu acho que A Vida é Bela é isso. É um amor de pai, de filho, de família. E de como você pode fazer de um momento difícil algo com outro olhar, para que seja menos trágico. Fica a dica para o final de semana, que é também o meu filme preferido. Tá vendo? Eu e a Renata, a gente tá unida aqui na nossa alma. Então, para quem não assistiu esse final de semana, bom. assistam e lembrem-se da Rê, porque realmente é um filme espetacular. É espetacular. Uma mulher que você admira? Michelle Obama. Eu gosto que atrás não, né? Eu não digo atrás, ao lado de do cara mais poderoso do mundo, né? O Barack era o presidente dos Estados Unidos, então do cara mais poderoso do mundo, que tinha essa patente, né? De ser o cara mais poderoso do mundo. Eu acho que era uma mulher poderosíssima. Sabe assim, era uma mulher que, por mais que ele fosse o cara, você não conseguia olhar e dizer, não é uma simples mulher. Não, ela é a mulher. A mulher. Ela Verdade. é a mulher. E eu acho que mesmo tendo uma vida tão cheia de poder, de glamour, ela conseguia demonstrar a simplicidade da vida. Verdade. Sabe? De olhar para a pessoa. Eu acho que ela olha para a pessoa de um jeito muito verdadeiro, olho no olho. Um pouco como você, talvez, né? Ah, que bom. Eu vejo isso em você. Uma mulher que tem uma posição alta e que, ao mesmo tempo, gosta das coisas simples da vida. Eu gosto. Se preocupa com valores que, eventualmente, não são aqueles colocados numa caixinha como fúteis. Sim. Acho que a TV é um meio de muita vaidade, né? E, graças a Deus, esse bichinho, ele, se não me picou, não tem a menor probabilidade de chegar perto de mim. Renata Alves, maravilhosa. Muito obrigada. Um privilégio. Espero tê-la aqui mais vezes no Mulheres Positivas. Parabéns e por tudo que você traz aí de inspiração para nós, mulheres brasileiras. Um prazer enorme. Ô, Fabi, obrigada. Eu que agradeço ao convite. Que bom que deu certo e que você continue mostrando aí mais histórias de mulheres positivas e que a gente possa ser inspiração, né? Para que as pessoas nunca pensem assim, não, eu não consigo. Não, você consegue. Você é boa, você... Eu sempre digo, estude, sabe? O conhecimento é o que a gente nunca vai ser capaz de perder. Você perde casa, você perde carro, você perde dinheiro, você perde família. Você perde. Mas o conhecimento você leva com você até o fim, sabe? Então, acho que a educação ela é a base para ser transformadora na vida de uma pessoa. Bom, e vocês viram que maravilhosa e inspiradora Renata Alves. Eu não decepcionei vocês, né, Mulheres Positivas? Mas, infelizmente, o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Renata Alves,
mais inspiradora impossível. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá! Beijo! Obrigada, viu?